Som. Ei. Seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, uma boa noite a todos e todas. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus reine em nós, em nossos corações, em nossas casas, em nossas famílias. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria de convocar os irmãos a iniciarmos o culto nessa noite com uma oração. Nós vamos orar rogando ao Senhor que tome a direção de todas as coisas e fale aos nossos corações, amém? Irmã Geró, eu vou chamar a senhora aqui na frente. Estou muito tempo sem ver a senhora. Vou chamar a senhora aqui para a senhora orar. Tem um bocado de gente querendo ver a senhora também. Tá pensando? Pronto. Gostaria de pedir à irmã que nos conduza ao momento de oração para iniciarmos o culto. Graça e paz, irmãos. Soberano Deus, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós somos gratos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos agora reunidos na Tua presença aqui na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje. Obrigado pela nossa vida, pela nossa família, nossos irmãos, pela nossa sobrevivência, Senhor. Não temos palavra para Te agradecer, meu Pai. Sabemos que nada merecemos, mas que a Tua misericórdia é grande, Senhor. Por isso é o motivo que nós estamos aqui, para Te louvar e para Te render esse culto que só Tu és digno, Pai. Abençoa, Pai, o trabalho que vai ser direcionado aqui nessa noite. Toma a direção de tudo, meu Pai. Toma Teu filho nas Tuas santas mãos, para que ele não venha falar dele, mas sim de Ti, meu Pai. Abençoa cada família aqui representada, aqueles que estão por vir, que ainda não, e os que não puderam ouvir, Senhor. Mas Tu é quem sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui, ó Deus, nessa hora, para entregar os nossos problemas nas Tuas mãos, certo da nossa vitória, porque a Tua bondade é grande e o Teu amor dura para sempre. Essa hora, Deus, eu te peço que Tu visite nossas casas, nossos familiares. Toma nas Tuas santas mãos, meu Pai, reveste com o Teu santo poder, dando livramento, dando, ó Deus, compreensão, dando amor à Tua causa, meu Pai, para que nós possamos, junto com todos eles, reconhecer o Teu sacrifício por nós na cruz do Calvário, meu Pai. Que Tu venha assim, ó Deus, tocar no coração dos homens, para que eles possam reconhecer o Teu sacrifício, meu Deus, porque, ó Deus, sem Ti nós nada somos. Obrigada pela oportunidade em que Tu me deste de estar aqui nessa noite, ser conosco em tudo que aqui fizermos, meu Pai. Toma a direção de tudo. Essa é a minha oração que eu Te faço e já Te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, irmã Geró. Muito obrigado. Nós vamos ler a palavra. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. Eu gostaria de fazer uma leitura alternada. Cada irmão e irmã pode ler 2 versículos. Tá bom? De modo que isso não
não vai ser muito longo, daqui a pouquinho a gente já conclui a leitura, cada irmão e irmã lendo 2 versículos. Apocalipse capítulo 18. Eu vou ler os 2 primeiros versículos e aí sucessivamente, cada pessoa, cada irmão e irmã, pode ler quaisquer outros 2 versículos em sequência, tá bom? Apocalipse capítulo 18. Diz assim: Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois o poderoso é o Senhor Deus que a julga. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade?
Amém. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Esse verso 24, o último versículo, né, um verso que talvez resuma bem tudo o que ele disse. Quando fala dessa grande cidade que caiu, ele diz: nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. A grande Babilônia representava, no livro de Apocalipse, representava a cidade de Roma, o Império Romano, desculpe, a cidade não, o Império Romano. Era uma forma simbólica, né? O Império Romano é chamado de Grande Babilônia no livro de Apocalipse. A Babilônia, os irmãos sabem que foi um império que existiu no Antigo Testamento. No Novo Testamento a Babilônia já não existia mais, mas Roma foi apelidada de Babilônia porque a Babilônia caiu também um dia. E João está dizendo: assim diz o Senhor, Roma também cairá. Por quê? Porque Roma foi um império que perseguiu e matou os cristãos. E a voz de Deus foi contundente, dizendo: esse império que perseguiu e matou os cristãos também cairá. Também cairá. E de fato caiu. Hoje tem muita gente aí gastando muito dinheiro para fazer as viagens caríssimas para conhecer as ruínas do Império Romano. O que se tem hoje é ruína. Você pode até fazer essa viagem, eu tenho muita vontade de fazer. Se você tiver um dinheiro aí, faça, você vai conhecer. Mas quando você chega lá, observe o que é que você vai ver. Vai ver ruína. Os palácios estão em ruína, os templos estão em ruínas. Acabou. Acabou o Império Romano. Não resistiu. Eles acharam que a glória deles duraria para sempre, mas o único que vive e reina para todo sempre é o nosso Senhor Jesus. Somente Ele. Somente Ele. Os impérios se levantaram, os que se levantaram contra a igreja pereceram, e a igreja de Jesus está firme e forte até hoje. Até hoje. Perseguiram Jesus, crucificaram-no, ao terceiro dia Jesus venceu a morte e ressuscitou. Perseguiram os apóstolos e a igreja primitiva, a igreja permaneceu de pé. Perseguiram a igreja durante a história da igreja, a igreja permaneceu de pé. De modo que nós aqui no Brasil, a igreja que nasce lá na região de Jerusalém, vai tomando ali toda aquela região da Ásia, o evangelho vai crescendo, crescendo. Hoje, em 2021, talvez nem passasse pela mente dos apóstolos que o evangelho chegaria até aqui, mas chegou. 2021, no Brasil, na Bahia, em Salvador, em Cajazeiras, o evangelho chegou até nós. O evangelho chegou até nós. E a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos passar um momento de oração. Gostaria de abrir esse momento para os irmãos e irmãs que tenham algum pedido para compartilhar. E antes que os irmãos comecem a partilhar, eu também tenho alguns pedidos. Então eu gostaria de começar a partilhar. Nós recebemos uma grande vitória. Nossa irmã Estela está de alta, está bem e está em casa para a glória de Deus Pai. Né? Quem acompanhou no grupo já deve estar sabendo, mas pode ser que alguém ainda não esteja sabendo. Nossa irmã Estela, infelizmente, teve um pico de estresse muito grande, por conta de algumas lutas que ela tem passado, principalmente no trabalho, e teve um pico de estresse muito grande. Esse pico de estresse fez com que ela perdesse os movimentos dos braços e das pernas. E isso foi algo muito, muito sério, muito, muito sério mesmo. Irmã Estela é a mãe de Iago, né? A mãe de Iago, vocês sabem, né? São lembrados quem é ela. E ela sofreu isso. A família chamou a SAMU, levaram às pressas para dar o socorro e tudo mais. Os médicos inicialmente julgaram, inclusive, que fosse um AVC. Ela fez todos os exames, para a honra e glória do Senhor, não foi um AVC. E, para a honra e glória do Senhor, ela recuperou, né? Não demorou muito, depois de alguns dias ela recuperou os movimentos dos braços e das pernas. Né? Foi realmente algo muito sério. Eu estive com Estela,
No momento em que ela perdeu os movimentos, a família também me ligou. Enquanto ela ainda estava aguardando a SAMU, eu falei com ela no telefone, ela estava lúcida, mas a fala dela foi: olha, eu não sinto mais meu braço nem minha perna. É como se tivesse esquecido. Né? E foi um momento assim bastante tenso, né? Tanto para a família quanto para mim. Recebi aquela notícia, mas desde ali eu já apresentei em oração, depois convoquei a igreja para ficar em oração, e a mão forte do Senhor esteve sobre ela. E para a honra e glória do Senhor, ela saiu da UTI, todos os exames, ela fez uma bateria de exames, desde tomografia até o líquido da coluna foi examinado para identificar todas as possibilidades de coisas. Todos os exames descartaram quaisquer sequelas ou problemas outros. Né? E para a honra e glória do Senhor, ela está sã e salva em casa. Isso é um motivo de júbilo. Deus fez um milagre na vida da nossa irmã. E eu disse a ela: minha irmã, você ressuscitou. Você ressuscitou. Porque a mão do Senhor permitiu que você voltasse para casa sã e salva, restaurada. E isso foi o milagre da ressurreição na vida dela. Isso foi um milagre da ressurreição. Deus operou a sua forte mão na vida dela e nós estamos hoje celebrando a Deus por este milagre. Nós estamos dando graças ao Senhor por isso, porque Deus operou, a forte mão do Senhor continua a operar milagres e Deus manifestou a sua graça e o seu poder na vida da nossa irmã Estela. Louvado seja Deus. Isso serve para fortalecer a nossa fé. Deus faz milagres. Deus ouve as orações e Deus cuida do seu povo. Por isso nós devemos confiar em Deus e render graças ao Senhor por esse milagre. Quero também dar uma palavra de gratidão aos irmãos, porque ontem houve uma mesa, uma roda de diálogo aqui na igreja, né, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro. Esse dia foi marcado porque os historiadores descobriram que foi a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado. Então essa data ela virou um marco no movimento por liberdade. Nós sabemos que o Brasil foi o último país a deixar de ser colônia de escravização, né? Em toda a história do mundo, o Brasil foi o país onde a escravização durou mais tempo. Então é justamente aqui que nós precisamos falar mais e mais sobre os efeitos do racismo, da escravização e de todas as mazelas, né, que foram decretadas, né, sobre indígenas e sobre negros. E nós não podemos fazer silêncio sobre isso. E infelizmente nós sabemos na história que essas mazelas, infelizmente, tiveram apoios do cristianismo. Em cada local onde a coroa portuguesa enviava os seus navios, iam também padres juntos nesse processo de escravização, e os padres usavam a Bíblia para docilizar os corpos, né? Tentavam usar a palavra de Deus para ensinar as pessoas que elas deveriam aceitar as torturas que Portugal estava impondo. E isso não foi feito apenas com Portugal. As diversas nações europeias que tiveram posturas escravizadoras usaram da Bíblia para docilizar corpos, dizendo às pessoas que elas deveriam aceitar a escravidão como algo enviado por Deus. E é uma responsabilidade nossa, enquanto igreja hoje, darmos um testemunho para o mundo de que essa leitura da Bíblia foi equivocada e foi pecaminosa. Nós precisamos, como cristãos, dizer ao mundo que Jesus nunca apoiou toda a história de massacre que foi feita no Brasil e no mundo, todo o extermínio que foi feito no continente africano, toda a perseguição racista que ainda existe no Brasil e no mundo, é pecado. A igreja não pode se calar sobre isso. A igreja tem que proclamar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ontem nós fizemos essa mesa aqui. Foi uma mesa muito boa, muito produtiva. E quero desde já parabenizar a Pastoral da Negritude, na figura
do Jorge como representante na liderança, tomou a frente. Parabenizar também Nayara, que esteve mediando a mesa. Silvana, que foi uma das que esteve na mesa, que também é membro da nossa igreja, né? E foi uma mesa bastante enriquecedora, e eu quero também agradecer aos irmãos e irmãs pelo apoio, pela participação, tá bom? Infelizmente, a gente estava fazendo a transmissão online, infelizmente o celular descarregou no meio do caminho, mas quase toda a mesa foi transmitida, a maior parte da mesa foi transmitida, né? E foi algo bastante abençoador, e nós também queremos render graças a Deus por isso. Bom, dito essas coisas, eu quero abrir para os irmãos e irmãs que tenham algum pedido de oração, para nós juntos orarmos. Alguém que quer compartilhar algum pedido para nós orarmos por esses pedidos? Irmã Bela, pode falar. Desculpe, fala, irmã, desculpe, a senhora... Amém. Sim, irmã Bela, a senhora pode repetir, por favor? Amém, amém. Mais alguém? Irmã Gerol, pode... Amém, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmã Nete. Amém, irmã Rejane, em nome de Jesus. Irmã Lia, a senhora levantou a mão também? Sua família, amém, em nome de Jesus. Sim, irmã Joselita. George, seu primo, amém. Irmã Cláudia. Eu não entendi o restante. Pela sua família? Sim, sim. Uhum. Uhum. É. Uhum. 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 Entendi. Uhum. Amém. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Misericórdia. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Nós vamos tomar uma medida e a gente vai enviar uma carta, irmã Cláudia, em nome da igreja, viu? Eu vou procurar os órgãos responsáveis, a gente vai enviar uma carta em nome da igreja, comunicando essa situação e cobrando das autoridades uma tomada, né, de atenção, uma atenção maior a essa realidade que nós temos vivenciado. Eu vou tomar essa iniciativa e a gente vai procurar essa semana aí as autoridades responsáveis e as medidas cabíveis, né, para que as autoridades sejam alertadas e saibam que a igreja está atenta a isso que o bairro tem passado, né? Eu tenho estado atento, tenho escutado, né, que os irmãos e irmãs têm passado por isso. Eu entendo perfeitamente e os irmãos vão contar sempre com a minha compreensão e respeito. O que é que eu tenho dito aos irmãos? Tem a internet agora, todos os cultos estão sendo transmitidos, certo? Se você estiver numa situação, está complicado, assista online, certo? Sair da sua igreja não, sua igreja tem culto online, fica na tua igreja. Não está podendo vir, assista online, na segurança da tua casa. Se for para outro lugar, vai ter problema do mesmo jeito. Não vai para um, vai para outro, porque o problema está na rua. Então,
bala perdida atravessa qualquer canto. Tu está confiando na segurança da tua casa, fica na tua igreja, liga teu celular lá na internet. Se for o caso, invista dinheiro num plano de internet, assiste o culto lá, tá bom? Mas assim, a gente também não pode deixar o medo e a violência de tomar conta, né? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que cair para cima também, né? Vamos convocar as autoridades, se for necessário a gente fazer alguma abaixo-assinado, alguma coisa, para não entregar o nosso bairro de mão beijada. A gente não pode entregar porque aqui está nosso investimento de vida, está nossa casa, né? Para não acontecer como aconteceu em outros bairros, né? Ouvi notícias, por exemplo, de que houve um momento no Arenoso, por exemplo, que teve gente que saiu das suas casas, abandonou, largou lá. Quem constrói sua casa com o seu dinheiro, seu suor, seu tudo, perder para a violência. A gente não vai perder nosso bairro para a violência, não. A gente não vai ceder a isso. Enquanto houver medidas que sejam possíveis da gente lutar, a gente vai lutar. Então a gente vai recorrer às autoridades, vamos fazer barulho aí nos ouvidos das autoridades, pedindo paz, né? A gente vai ter que sentar como liderança para pensar estratégias, né, de visibilidade pública mesmo, né? Visibilidade pública. Uma das primeiras caminhos vai ser essa carta aí, que a gente pode fazer barulho na internet, mas a gente pode pensar outros caminhos também, né? A gente vai pensar junto aí outros caminhos pela paz, talvez até mesmo ainda esse ano a gente tentar organizar alguma caminhada pela paz, alguma coisa desse tipo, para chamar a visibilidade, né? Chamar a mídia e a mídia entender que a gente está clamando por paz, né? Porque a mídia vai pressionar também as autoridades, político aí está preocupado com 2022 aí, né? Então eles vão pressionar aí as autoridades, as medidas cabíveis, porque se vazar o vídeo dos moradores protestando, eles não vão querer isso, né? Então pode ser um caminho também. A gente vai ter que pensar com calma isso aí, mas não com muita calma, pensar com calma, mas sem muita, porque também não dá para ficar de braços cruzados. A gente tem que tomar alguma medida aí já para isso, né? Então vamos orar e pensar sobre isso, tá bom? Mais alguém tem algum pedido a compartilhar? Sim, Cris. De quem? David. Amém. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, entregar em tuas santas mãos cada um desses pedidos. Toma, Senhor, o teu povo em tuas santas mãos. Visita, Senhor, a irmã Joselita. Visita, Senhor, o primo dela. Passa, Senhor, a tua mão, Senhor, sobre a vida dele. Tu sabes o que se trata. Tu sabes, ó Deus, o que ele precisa. Nós queremos entregar, Senhor. Toma, Senhor, o primo de tua serva em tuas santas mãos. Toma também ela e toda a sua saúde, toda a sua família em tuas santas mãos. Senhor, abençoa a tua serva. Seja, Senhor, com a nossa irmã Cristiane, com toda a sua vida e toda a sua família, abençoando. E de uma forma especial, seja com David, Senhor, guiando a vida de David, abençoando ele, ó Deus, dando-lhe direção, abençoando não somente ele, mas também a família dele, Senhor, seus pais, toda a sua família. E, ó Deus, livrando David de todo mal, Senhor, e de todo preconceito. Abençoa, Senhor, David, em nome de Jesus. Senhor, seja também, ó Deus, com a nossa irmã Rosa, seja com a tua serva, Deus, abençoa a tua filha, a sua saúde, a sua família. Que no nome de Jesus, ó Deus, tu sejas com a tua serva e com toda a sua casa, em nome de Jesus.
Visita a nossa irmã Nete, Senhor. Toma também a vida da tua serva, a sua saúde, a sua família em tuas santas mãos. Senhor, de modo semelhante, toma a vida, ó Deus, de irmã Gerói em tuas santas mãos, toda a sua casa, toda a sua família, a sua saúde. E de uma forma especial, toma o filho dela, Senhor Deus, e a família dele em tuas santas mãos. Que o Senhor seja com Bira, ó Deus, e que tua mão poderosa, ó Deus, esteja sobre a vida dele, ó Deus. Transformando, Senhor, e abençoando, fazendo cumprir a tua vontade sobre a vida dele em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos a Ti também, ó Deus, pela vida da nossa irmã Lia. Toma Lia em Tuas santas mãos, Senhor Deus, abençoa a sua saúde, a sua vida, a sua família em Tuas santas mãos. Abençoa também, Senhor Deus, a região onde Lia mora, ó Deus. Repreende toda a violência, Senhor, em nome de Jesus, no nosso bairro. Faz cair por terra, Senhor Deus, toda essa situação, ó Deus, que tem causado medo, Senhor, e é real, Senhor, e é triste. Nós suplicamos a Ti em nome de Jesus que venha a Tua paz, que venha a intervenção, Senhor Deus, do Teu reino sobre o nosso bairro, transformando mentes, transformando vidas, ó Deus. Abençoando, Senhor, também os agentes públicos, Senhor Deus, para que hajam de forma correta e íntegra, Senhor Deus, e possam, Senhor, fazer cessar esse tumulto, ó Deus, que tem tanto preocupado, Senhor, tantas e tantas pessoas no nosso bairro. Tenha misericórdia, Senhor Deus, do nosso bairro, e venha com a Tua paz, Senhor Deus, sobre o nosso bairro, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, seja também, ó Deus, com a irmã Belinha, seja com ela, com toda a sua saúde, com a sua família, ó Deus. Abençoa, Senhor, a Tua serva e toda a sua casa, ó Deus, que a Tua forte mão esteja sobre a vida e sobre o lado da Tua filha, Senhor, abençoando, guardando, livrando de todo mal, Senhor Deus, e fazendo cumprir a Tua vontade, ó Deus, sobre a vida da Tua serva e sobre toda a família da Tua serva. Senhor, de modo semelhante, nós queremos entregar a vida de irmã Cláudia. Toma, Senhor, a vida da Tua serva em Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, e guarda na força do Teu poder. Abençoa ela e toda a sua casa, toda a sua família, abençoa a sua saúde, a sua fé. Toma também, Senhor, de uma forma especial o seu neto Nicolas, Senhor, em Tuas santas mãos. Seja também com Nicole, a mãe de Nicolas, Senhor Deus. Tende misericórdia, Senhor Deus, dela, ó Deus, dando-lhe sabedoria, abençoando, dando-lhe direção. Ó Deus, repreendendo todo o mal, Senhor, na vida de Nicole, Senhor, e abençoando ela, ó Deus, para que ela encontre, Senhor, em Ti a direção, o caminho, a vitória. Em nome de Jesus, abençoa Nicole, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, as nossas famílias, abençoa a nossa casa, Senhor, seja com a Tua igreja em nome de Jesus. Nós também queremos, ó Deus, render graças a Ti pela roda de diálogo que aconteceu ontem. Graças te damos, ó Deus, por esse momento em que nossa igreja se reuniu para pensar, dialogar, e que no nome de Jesus essa igreja nunca se cale, Senhor Deus, enquanto voz profética, enquanto voz de denúncia, Senhor Deus, proclamando ao mundo, Senhor Deus, a genuína mensagem do Evangelho, Senhor, e proclamando ao mundo, Senhor, que o Evangelho não tem nada a ver, ó Deus, com todas as atrocidades que já foram cometidas na história, Senhor Deus, em que infelizmente ainda são por muitos, Senhor Deus, que interpretam equivocadamente a Bíblia. Senhor, que essa igreja sempre mantenha viva a chama do Evangelho e o compromisso, ó Deus, de levar a Bíblia a sério, e de proclamar ao mundo, Senhor, a interpretação correta da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós também queremos louvar o Teu nome, pelo milagre que Tu operaste na vida da nossa irmã Estela. Nós Te damos graças, Senhor Deus, porque de fato, a Tua forte mão ressuscitou a Tua serva. Graças Te damos, Senhor, porque apesar de ela ter passado por um momento tão difícil e assustador, o Senhor operou um forte milagre na vida dela, Senhor. Maior, ó Deus, do que a enfermidade que ela foi acometida, foi a Tua mão e o Teu milagre, Senhor. Porque, Senhor Deus, embora ela tenha passado por esse susto, o Senhor restaurou a saúde dela e permitiu que ela estivesse agora no seu lar, sã e salva. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Nós louvamos a Ti, nós cremos em um Deus que faz milagres e nós Te exaltamos, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome para todos sempre. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Jesus. Estas coisas, Senhor, nós oramos no nome de Jesus e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.
Louvado seja Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vamos cantar com palmas? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vamos cantar assim, ó. Morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. E as muralhas cairão. Aleluia. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e digam-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Vamos cantar mais uma vez. Alegrem-se os céus. Quero ouvir vocês. Regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor reina. Aleluia, aleluia, aleluia. O
Senhor reina. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, a sua misericórdia não tem fim. Louvado seja Deus. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Vamos louvar? Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando forçado é contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e da tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Amém? Louvado seja Deus. Você pode falar com o Senhor nesse momento? Você pode falar com Deus e dizer: Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te seguir, Senhor, para todo sempre. Ajuda-me, Senhor, a não saltar, não largar as estribeiras, Senhor, a não desistir da fé. Ajude-me, Senhor, a soltar o cabo da nau, que é entregar a Ti a direção. Fale com Deus nesse momento. Em espírito, em verdade,
te adoramos, te adoramos em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Vamos declarar em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Erga sua voz pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor,
Para te adorar é que nascemos, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus, para todos sempre. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Venha o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vamos cantar o Senhor com alegria e com palmas? Venha o Senhor, minha vida, oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém, graças a Deus. Gostaria de pedir à irmã Lia que viesse aqui à frente orar, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Irmã Lia, a senhora mesmo, isso. Gostaria de pedir que a senhora orasse pelos dízimos e pelas ofertas. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado, meu Deus, por este momento, Senhor, que estamos aqui reunidos, Pai, na Tua presença, Senhor. Somente, Pai, para te agradecer e te glorificar o Teu santo nome. Pai Santo, Pai maravilhoso, neste momento, Pai, eu te louvo, Deus, por estar aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo dízimo e pelas ofertas, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, estar abençoando cada um de nós, Senhor, para que possamos, Pai, ter para ofertar na Tua casa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. Toma a direção da palavra, Pai, que vai ser ministrada agora, Senhor. Abençoa o pastor, Pai, toma ele nas Tuas mãos, Senhor da glória. Obrigado por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmã Lia. Deus abençoe. Nós vamos meditar na palavra. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. E hoje o tema da nossa reflexão é: caiu a Babilônia. Eu vou fazer uma leitura, eu gostaria que os irmãos e irmãs prestassem atenção nesse capítulo. Diz assim: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou uma habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram.
Então ouvi a voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como uma rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, a Babilônia, a cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, cedo e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canelas e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes destas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, e todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentando-se e chorando, gritarão: ai, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora, ela ficou em ruínas. Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês.
Então, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Que Deus em Cristo aplique a sua palavra em nossos corações. Nós temos estudado o livro de Apocalipse, e é bem verdade que o Apocalipse proclama o fim dos tempos. E o fim dos tempos no livro de Apocalipse não é simplesmente o fim do tempo terreno quando Jesus voltar. É esse também. Mas o Apocalipse, ele proclama vários finais de tempos. Como assim, pastor? O livro de Apocalipse proclama a vitória do Cordeiro sobre toda a injustiça e sobre toda opressão. Que grande cidade é essa, que grande império é esse da Babilônia que João está falando? João está escrevendo esse texto por cerca de 90 depois de Cristo. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, a igreja primitiva já existia. O império da Babilônia, que foi de antes de Cristo, já tinha se acabado há muito tempo. Há muito, muito tempo. Então, de que império é esse? João está falando do império da Babilônia, um império que já se acabou há muito tempo. Para que João vai falar que a Babilônia vai cair, se a Babilônia já tinha caído? Não faz sentido. De quem João está falando? João está falando do grande império que atormentava naquela época. Qual era o grande império que atormentava os cristãos naquele tempo? O Império Romano. Foi o Império Romano que mandou matar Jesus. A gente não pode esquecer, cristão não pode esquecer disso. Jesus, quando foi preso pelas autoridades judaicas, foi levado para ser julgado por autoridades. Essas autoridades eram de que império? Romano. Herodes e Pilatos trabalhavam para qual império? Império Romano. Quem ordenou os açoites? Império Romano. Quem lavou as mãos e cedeu o apelo do povo para que fosse crucificado e assinou, crucifiquem-no? Império Romano. Pilatos fez isso. O Império Romano matou Jesus. Nenhum cristão pode fugir disso, está na Bíblia, está escrito lá, está o tempo todo. Os soldados que zombaram de Jesus quando ele estava na cruz, eram de qual império? Império Romano. O Império Romano não poupou nem Jesus, que dirás a igreja. O Império Romano não poupou nem Jesus, que dirás a igreja. A igreja foi duramente perseguida pelo império.
E quando João escreve dizendo que havia uma grande cidade corrompida, João está falando do domínio de Roma. João está dizendo, Roma está dominando aqui. E Roma é como a antiga Babilônia. Como era a antiga Babilônia? Você se lembra? A Bíblia no Antigo Testamento nos conta de algumas experiências na Babilônia. Nabucodonosor foi um dos reis da Babilônia, no Antigo Testamento. Como era a Babilônia do Antigo Testamento? O que é que Nabucodonosor fez? Vamos lá, crente que lê a Bíblia. O que é que Nabucodonosor fez? Fala aí algumas coisas que Nabucodonosor fez. O que? Fala alto. Levou o povo cativo, pronto. A Babilônia fez isso, levou cativo. Matou uma parte, que essa é uma parte do livro de Daniel que a gente não pode esquecer. O Império da Babilônia matou uma parte e levou cativo aqueles que ele julgava inteligentes. Por isso Daniel e os seus amigos sobreviveram, porque muitos outros morreram. Levou o povo cativo. O que mais que Nabucodonosor fazia? Fala outra coisa que Nabucodonosor fez. O quê? Destruiu a cidade. Outra coisa que Nabucodonosor fez. Tirou as riquezas do povo. O que mais que Nabucodonosor fez? Tem mais coisa que Nabucodonosor fez. Tem umas que são mais famosas até do que essas. Cadê vocês? Bora, estão lembrados da história de Daniel? Jogou Daniel na cova dos leões por quê? Por quê? Não se rendeu ao quê? Não foi somente isso. O que mais que Nabucodonosor fez? Está chegando lá, você é que mais está chegando perto. Uma estátua dele. Chegamos lá. Nabucodonosor, na antiga Babilônia, se achava Deus. E exigia que as pessoas adorassem os deuses da Babilônia. E exigia que as pessoas adorassem a própria imagem dele. Era o culto ao imperador. A Babilônia foi famosa no Antigo Testamento por isso. Porque foi instituído o culto ao imperador e até as comidas que eram servidas pelo império eram comidas oferecidas como sacrifício aos deuses da Babilônia e ao imperador que era cultuado como Deus. É por isso que Daniel faz um jejum. Não é porque Daniel não comia carne. É porque Daniel não queria comer a carne que era oferecida a outros deuses. Aí ele faz um jejum para só comer legumes. É por isso que Daniel orava virado para as bandas de Jerusalém 3 vezes ao dia. Porque toda vez que o imperador mandava ao som, tocava-se um som e as pessoas tinham que se prostrar e adorar a estátua. Daniel se recusava a adorar a estátua e se prostrava virado às bandas de Jerusalém, adorando ao Deus de Israel. A Babilônia foi famosa por isso. Além de toda a devastação que foi feita, a Babilônia instituiu o culto ao imperador. Por isso não é à toa que João escolha esse nome para chamar o Império Romano. João não chamou o Império Romano de Babilônia em vão. Por quê? Porque no tempo em que João vivia, o Império Romano estava fazendo coisas muito parecidas com o que a Babilônia fez. O imperador Domiciano se dizia Deus e mandou fazer a estátua dele e mandou que todo mundo adorasse a ele. Havia o templo do imperador e as pessoas tinham que se prostrar lá, tinham que ir ao culto, tinham que prestar cultos. Havia sacrifícios e havia o culto do imperador, que era um culto movido por aquilo que a gente chamava de culto do sexo. As pessoas ficavam lá tendo relações, dizendo que essa era uma forma de adorar o imperador. E havia sacrifícios. E quem não adorasse o imperador passava por sanções econômicas, dificuldades financeiras. Quem adorava o imperador comia um pedacinho da carne lá que foi sacrificada, mas quem não adorava, comia o quê? O império perseguia as pessoas, colocava impostos altíssimos sobre elas,
maltratava, humilhava, escravizava esses corpos, e é isso que estava acontecendo. João está olhando para Roma e está dizendo: você é Babilônia, e você vai cair como a Babilônia caía. João está olhando para aquelas estruturas injustas e está dizendo: vocês vão cair. Quais eram essas várias injustiças que estavam acontecendo naquele tempo? A Bíblia fala algumas delas. Olha o verso 3. Diz assim: pois todas as nações beberam do vinho da fúria e da sua prostituição. Aí diz assim: os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. O que é que Roma fazia? Enriquecia os que já eram ricos. Só que, eu já disse a vocês, só existe uma solução no mundo, só existe um mesmo dinheiro no mundo. Se todo o dinheiro no mundo está na mão de poucos, significa que na mão dos pobres está acontecendo o quê? Está faltando. Está faltando. Dinheiro tinha, renda tinha, poderia haver distribuição de renda, salários, dignidade, distribuição, poderia. Teve isso? Não. O que tinha? Dominação do império. E os ricos ficando mais ricos às custas da opressão do império. É isso que está dizendo a palavra. Você quer ver outra coisa? Verso 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do incêndio. Observe que detalhe. Os reis da terra que se prostituíram com essa cidade e participaram do seu luxo. Como é que está na versão de vocês aí? Viveram em delícias, é essa a expressão que está aí. Na minha versão chama de participaram do seu luxo. O que era isso? O povo estava morrendo de fome e perecendo, enquanto outros, que eram poucos e poderosos, viviam em delícias. Deus está dizendo que essa é a razão da ira dele contra essa cidade. A gente precisa ler a Bíblia e enxergar isso no texto bíblico. O que é que moveu a ira de Deus? Deus olhou para aquela cidade e disse: os ricos estão vivendo em delícia, enquanto tem pobre aí morrendo de fome. E a ira de Deus se voltou contra essa cidade. Isso significa que Deus é um Deus que se ira quando poucos vivem com toda a luxúria do mundo, enquanto ainda existe gente morrendo de fome. E se Deus se irou com isso ao ver o Império Romano, Deus continua irado hoje, se esse tipo de coisa ainda existe nos nossos dias. E existe, nós sabemos que existe, e Deus continua irado. Pastor, como assim você prega tanto que Deus é amor? Deus é amor, mas é justamente por Ele ser amor que Ele fica irado com as injustiças. Porque não tem falta de amor maior do que a injustiça. Eu não consigo entender como alguém pode ser bilionário e dormir em paz sabendo que tem ser humano morrendo de fome. Como alguém pode ser bilionário no Brasil e ouvir as notícias de gente catando lixo no caminhão do lixo? Passou há mais ou menos um mês. As pessoas cercando o caminhão do lixo para poder pegar o que comia. Filas enormes nos açougues para a fila do osso. Fila do osso. E alguém ser bilionário, o que é isso? Essa pessoa está desfrutando de um dinheiro que mesmo que ela dissesse assim: agora eu só vou ficar gastando. Todos os dias da vida não seria o suficiente para essa pessoa gastar todo o dinheiro. E eu estou falando sério. Para um bilionário, todos os dias da vida não seriam suficiente para o cara conseguir gastar. Ele não ia conseguir. Não ia conseguir. Ia morrer e ele não ia conseguir dar conta do dinheiro. Porque são bilhões.
como? O Evangelho denuncia essa grande loucura que a humanidade viveu, que a gente conseguiu ser ser humano, somos iguais, mas alguns ficaram tão cegos pelo pecado, que conseguem viver. Eu tenho dito, jogador de futebol, mas eles são apenas um exemplo. É vergonhoso, cara. É vergonhoso. Contratou seu Neymar, contratou seu Messi, contratou seu Cristiano Ronaldo, os jogadores mais famosos aí. Milhões e milhões nessas contratações, salários milionários, porque o cara chutou uma bola, fez um gol. Eu não estou sendo hipócrita, eu gosto de futebol, eu assisto. Mas convenhamos que esse mundo está virado de cabeça para baixo. Convenhamos. Alguém ficar com milhões na mão, enquanto outras pessoas estão faltando o mais básico. Minha tia Elane está nesse momento em Guiné-Bissau. Ela fez uma viagem, está lá, numa viagem lá missionária em Guiné-Bissau. Aí ela mandou para mim a mensagem dizendo: Israel, aqui em Guiné-Bissau, a maioria das pessoas só fazem uma refeição por dia. E é uma refeição predominantemente de arroz. Todo santo dia o povo come um prato de comida e é um monte de arroz para poder encher. Empurra arroz para dentro, porque tem poucas opções. Um bocado de arroz para ver se enche. E mais alguma proteína quando tem. Está lá em Guiné-Bissau, vislumbrando essa tristeza. Não dá nem para chamar de vislumbre isso. Acho que vislumbrar não é a melhor palavra, porque vislumbrar tem a ver com um olhar bonito, né? Enxergando essa barbárie, acho que é melhor dizer assim. Um prato de comida por dia? O que o Evangelho precisa dizer? O Evangelho precisa chegar ao ouvido dessas pessoas, a igreja brasileira precisa dizer isso. Mas você sabe o que é mais assustador? É a gente ler esse texto da palavra e eu saber do seguinte dado: entre os homens mais ricos do Brasil, os homens mais ricos do Brasil, estão banqueiros, que isso é de se imaginar, dono de banco, grandes empresários, é de se imaginar, são grandes empresários, e pastores. Os três grupos que classificam os homens mais ricos do Brasil são banqueiros, grandes empresários e pastores. Aí a gente vê que o diabo não está brincando. Porque o diabo não se contentou em tentar cegar as pessoas sobre como interpretar a Bíblia. A obra de engano se tornou tão grande que parece que tem igrejas com um projeto que é contrário ao que a Bíblia diz. É vergonhoso isso. Vergonhoso. Um deles, inclusive, zombando. Eu vou parar de dar o nome desses caras, porque isso que cansa a gente ficar falando deles, acho que dá até mais audiência. Mas vocês todos já estão cansados deles, de saber. Tem um deles que virou celebridade, assim, num vídeo que virou febre aí, que a revista Forbes falou que ele era o quinto mais rico do mundo, aí ele fez piada no culto, ele disse: a revista Forbes disse que eu era o quinto. Não, mentira, eu sou o número 1 do mundo, eu sou o mais rico do mundo. Ele fez piada. Vergonhoso. Vergonhoso. E você sabe o que é que acontece? A igreja não enxerga isso. E a Bíblia está dizendo o seguinte no verso 4: saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. A Bíblia está mandando sair de perto dessa estrutura podre, pérfida, corrompida. Tem que sair de baixo. Comunidades assim não podem ser patrocinadas, apoiadas, não. A Bíblia está dizendo: sai dela, povo meu, porque isso aí é Babilônia. É Babilônia. Mas sabe o que acontece? A gente fala isso.
E a gente ainda corre o risco de ser mal visto. A gente sai mal interpretado. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, no desejo de que você seja diferente. É porque os crentes pararam de avaliar as coisas pelo conteúdo do evangelho, passaram a avaliar as coisas pelo poder e pela glória. Como assim? Se você vê um pastor com uma mega igreja, vários templos, ele abrindo várias filiais, você olha para ele e diz, homem de Deus. Mas você olha para o pastor Israel, com a igreja aqui, que quando chove ainda molha na rampa, você diz, não é homem de Deus não. Não deve ser homem de Deus não. A igreja está pequena, poucos membros, cadeira vazia ainda, não deve ser homem de Deus não. Não deve ter poder de Deus na vida dele. Porque a gente ainda mede as pessoas, a gente não mede mais as pessoas pelo evangelho, não. Não mede. A gente mede ainda pelo poder que eles exibem. Enquanto Jesus o tempo todo disse para os discípulos o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Jesus olhou para os discípulos e disse assim, obrigado, viu, querida? Jesus olhou para os discípulos e disse assim: os reis das nações, os governantes das nações, as dominam e as subjugam, mas não será assim entre vocês. Aquele que quiser ser o maior, que seja o servo. Palavra de Jesus. Palavra de Jesus. Mas sabe o que acontece? Lamentavelmente, a igreja ainda está atrás disso. Você vai botar um programa na rádio, você tem que pagar. Você sabia disso não? O povo tem que parar de deixar de ser inocente. Por que, pastor, você não tem um canal na televisão? Você paga valores altíssimos, tem que alugar aquele canal lá. Para você divulgar um produto seu, uma loja sua na televisão, você vai pagar um valor lá, altíssimo, caro. Por que pequenos lojistas não passam a propaganda deles na televisão? Porque é caro. Quem passa a propaganda lá são os grandes empresários, as grandes redes, os grandes mercados, porque é caro botar propaganda lá. Bota uma propaganda na Rede Globo no horário nobre, vai ver quanto é. Caríssimo. Abre o olho, povo de Deus. Esses homens têm horários extensos de pregação nessas redes televisivas. É barato que eles pagam? Não. Muito dinheiro que é injetado ali. Muito, muito, muito dinheiro. Aí você vai pensar assim, vou atrás desse porque tem visibilidade, não sabe de nada. Não sabe. Tem visibilidade à custa de quê? Não está aí escondido de ninguém. Todo mundo que quiser pesquisar, você pode colocar no Google. Como foi que uma das igrejas comprou o canal da Rede Record? Como foi que eles compraram isso? Foi assim, eu vou contar a história para você, você vai entender. Na época da ditadura militar, havia um grande pastor no Brasil chamado Fanini. Não sei, talvez as irmãs mais antigas talvez se lembrem desse pastor, pastor Fanini. Ele era um pregador brasileiro famosíssimo. Pastor Fanini, durante o período da ditadura militar, fez uma cruzada evangelística no Maracanã. Lotou o Maracanã. Lotou. Tinha mais de 100 mil pessoas lá. E o que é que Fanini fez naquele período? Na época, a ditadura militar fez uma eleição, houve um período de eleição, que só podia entrar candidato que a ditadura mandasse. A ditadura militar fez eleição, mas só entrava candidato da ditadura. Era proibido qualquer outro partido. E aí, estava um clima no Brasil dizendo assim, a gente vai concordar com isso. O pessoal via os parentes morrendo, gente sumindo, porque a ditadura matou muita gente. O pessoal via cantor e pensador, filósofo, tudo sendo expulso do país. Viu? Todo mundo viu. Viu Chico Buarque tendo que cair fora, todo mundo viu. E aí, o que aconteceu? O pessoal ficava assim, será que isso está bom? Será mesmo que a gente tem que concordar com isso? A igreja se perguntou. O que Fanini fez? Com o Maracanã lotado, Fanini saudou o presidente da ditadura e declarou apoio a ele. Todo pastor é um formador de opinião.
vocês não estão isentos da minha voz. Vocês refletirão com senso crítico, mas não estão isentos, porque eu já influenciei. Todo pastor é um formador de opinião, porque ele é uma figura pública, ele tem poder na mão, ele tem microfone, ele tem voz. Ele fala, ele influencia pessoas. Um pastor falando em rede nacional, com o Maracanã lotado, com mais de 100 mil pessoas, decretando apoio ao presidente da ditadura, era o mesmo que dizer que é para a igreja brasileira, concorde com a ditadura. E foi isso que aconteceu. Passado pouco tempo, o presidente eleito pela ditadura deu a Fanini um canal que era um canal de transmissão público. Público, era do governo. Deu a ele esse canal. Fanini começou a administrar esse canal, só que não conseguiu levar para frente. Na época, a Igreja Universal do Reino de Deus estava em ascensão. O que Edir Macedo fez? Fez uma proposta milionária para o Fanini, de comprar esse canal. Comprou o canal. Foi assim que eles adquiriram a Rede Record. Comprou o canal por um valor muito menor do que qualquer outra pessoa que fosse comprar, porque o canal era um canal de rede de transmissão pública, que foi dado pela ditadura ao Fanini, e Edir Macedo viu que Fanini estava falindo e comprou da mão de Fanini. Comprou. Por isso que ninguém se engane, a dona da Record é a Universal. Ninguém se engane, isso aí acho que todo mundo já deve saber, né? A dona da Record é a Universal. Aí você pensa assim, pastor, é em vão? Não é em vão. Ninguém está dando ponto sem nó, não. À custa de que esses caras têm poder? A Bíblia diz que Deus se ira com a Babilônia, que matou o sangue dos profetas, e no meio de uma ditadura militar, onde tantas pessoas estavam sendo assassinadas, tanto sangue sendo derramado, um pastor chegou em público e declarou apoio à ditadura, ao invés de levantar a voz e chamar aquilo de pecado, e convocar os militares a se converterem. Ao invés de fazer isso, ele apoiou, em troca de vantagem pessoal. O que é isso? É uma igreja que abandonou a profecia e caiu no jogo de comadre. É uma igreja interessada no dinheiro, corrompida pelo pecado. O nome disso é pecado, isso é escandaloso. Isso é vergonhoso, isso não agrada a Deus. Mas está aí na história, vocês podem pesquisar isso, vocês vão encontrar todo o respaldo disso que eu estou falando. Existem pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado sobre isso. Sobre a ascensão desse império aí. E como eles conseguiram as vantagens que conseguiram. E vocês não se enganem. Desde que essa igreja virou esse império que virou hoje, eles não abriram mão da política em um momento. Eles têm um partido que é deles, tem um partido próprio da igreja. Estão interessadíssimos no poder. O que é isso? É a Babilônia, irmão. É a Babilônia, minha irmã. E o que é que a igreja tem que fazer? Sair dela. A igreja tem que sair dela. A igreja tem que sair debaixo disso. Tem que sair debaixo. A gente fala isso, eu brinco aqui, né, que eu digo assim, eu prego aqui, mas eu estou ligado que deve ter alguém aí que ora com um copo d'água, eu brinco aqui, né? Levo na brincadeira, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Eu me lembro que na época eu estava estudando num seminário, irmã Geraldo, num seminário, que era o lugar onde as pessoas deveriam ter lucidez. Aí um camarada lançou uma tal lá de uma campanha, olha a jogada dele, ele disse assim, oferte R$1.000 e eu vou te dar uma Bíblia de presente. O cara arrumou um jeito de vender uma Bíblia por R$1.000. Ele arrumou um camarada, um que prega brigando com todo mundo, ele tinha um bigode aí. Esse camarada aí, meu irmão, conseguiu vender uma Bíblia por R$1.000, isso é vergonhoso, gente. O nome disso é Babilônia.
O povo de Deus precisa abrir o olho. E você sabe o que é que me assustou? Na época do seminário, tinha gente no seminário comprando a Bíblia de R$1.000. E na época que eu estava no seminário, a igreja tinha uns instrumentos aqui que era bem simplesinho, né? A gente tinha um teclado que era bem antigo, tinha um violão que era bem antigo também. Aí eu brinquei com eles e digo, rapaz, se você doasse esses R$1.000 lá para a igreja, a gente comprava um som. E era verdade, R$1.000 naquele tempo, meu irmão, de doação negada, que até hoje R$1.000 era muita bênção na nossa igreja. Naquele tempo ali, meu irmão, a gente comprava instrumento como quer, a gente fazia uma festa aqui, a gente tocando. Você lembra, irmã Geral, que a gente fazia vaquinha para comprar o baixo de Diego? Fazia vaquinha, juntou irmã Geral, irmã Celeste, depois aí também a gente moveu outras pessoas doando, não sei o que, para comprar um baixo usado, para Diego tocar, porque queria aprender. Era mal luta para a gente comprar as coisas, véio. Aí o cara vende uma Bíblia por R$1.000, velho. R$1.000. Qual o nome disso? A gente precisa ler a palavra e saber qual é o nome disso, porque a Bíblia diz o nome disso. Babilônia. E Deus não está dormindo. A Bíblia diz que Deus está irado. Deus está vendo tudo isso. Mas Deus está guardando a sua ira para o dia do juízo. E no dia do juízo eu tenho batido nessa tecla. Jesus apareceu a nós como cordeiro na cruz. Mas no dia do juízo, a gente vai encontrar com o leão. Está pensando que vai encontrar com um cordeiro que você pode passar a mão na cabeça? Vai encontrar com o leão. Leão daqueles grandão com o jubão. Me mandaram um vídeo no WhatsApp um dia desses aí com um leão desfilando aí numa cidade aí na Austrália. Um leãozão grandão, uma juba enorme, um bicho enorme. Eu digo, Jesus, imagine quando for o leão da tribo de Judá. Vão se deparar com um leãozão lá, rugindo. E aí é que a gente vai ver. E você sabe qual é a das sanções, antes de nós irmos para a mesa do Cordeiro? Eu quero concluir com essas palavras. Uma das coisas que se vê como castigo de Deus sobre essa cidade, a partir do verso 22 diz assim: nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. A música vai acabar. A música vai acabar. Isso aqui é uma pista para a gente entender onde é que está o projeto de Deus. Por quê? Um lugar onde os músicos são perseguidos, certamente é contrário ao reino de Deus, porque o reino de Deus não deseja acabar com a música. A música vai acabar. O texto diz assim, ó, nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Sabe o que é isso? Vai acabar a arte. Artífice é aquele que trabalha com lapidação do ouro. Trabalha com lapidações. É arte. Nunca mais vai se achar artista nenhum lá no meio deles. Pintor de tela nenhum, escultor nenhum, vai acabar. A arte vai acabar. O texto diz o seguinte, olha, verso 23, nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia. Vai acabar a iluminação, vão andar em trevas. E continua, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Sabe o que é a voz do noivo e da noiva? A alegria. A festa, a paixão, o amor. A voz do noivo e da noiva é a celebração do casamento, a alegria daqueles que se amam e se unem. Vai acabar isso. Sabe o que é isso? Essa cidade perversa da Babilônia vai perder todo o brilho, vai perder toda a alegria, todo o vigor, vai perder a paixão, o amor, a música, a arte. Vai acabar. Vai acabar tudo isso. Vai acabar. Isso é uma pista para nós entendermos por onde vai o reino de Deus.
Por quê? Porque se o castigo de Deus é tirar isso deles, significa que no reino de Deus haverá isso. No reino de Deus haverá música, haverá dança, haverá festa, haverá artistas, haverá noivos, haverá paixão, haverá amor, haverá alegria. Se o castigo para a Babilônia é que isso seja retirado, o projeto do reino de Deus é que isso haja em abundância. O projeto do reino de Deus é que a música seja livre, a arte seja livre, o amor seja livre. Esse é o projeto do reino de Deus. Esse é o projeto do reino de Deus. O projeto da liberdade da vida. A Babilônia precisa cair. A Babilônia precisa cair. A nossa missão é enxergarmos todas as Babilônias que possam existir no nosso tempo. E não existem poucas. A gente vai precisar enxergar todas as Babilônias que estão no nosso tempo e proclamar o fim delas. A gente precisa erguer a voz profética e dizer que caia a Babilônia e que vença o reino de Deus. A mesa do Cordeiro, a ceia do Cordeiro, é Deus nos dizendo o seguinte: saia da Babilônia e fique firme, porque um dia você será recebido no meu reino, nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro. A igreja deve permanecer firme e fiel em santidade. A igreja não deve se corromper, trocar a sua mensagem. O pastor não deve ficar preocupado e negociar a mensagem do evangelho para poder fazer a igreja ficar lotada. Ah, vou começar a pregar uma heresia aqui para poder encher. Vamos começar a fazer um oba-oba aqui para ver se a gente ganha mais membro, para ver se entra mais dinheiro, para ver se a igreja fica mais famosa. O que a palavra está dizendo é o seguinte, ó, a igreja tem que ficar fiel no evangelho. Ficar fiel no evangelho. A palavra não pode ser distorcida, não. A palavra tem que ser pregada em espírito e em verdade. Com integridade, ousadia, intrepidez. Essa é a palavra do evangelho. Essa é a palavra do evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Gostaria de convidar a irmã Nete e a irmã Joselita para nos ajudarem a servir a ceia. Vou pedir a Cris também que nos ajude com o álcool em gel. E elas vão distribuir. Cris vai na frente aí passando o álcool em gel para todos aqueles que desejarem ceiar nessa noite. E as irmãs Joselita e a irmã Nete vão distribuir os elementos da ceia. E esse é o convite do Cordeiro, para que nós possamos celebrar a vitória do Cordeiro sobre as estruturas de opressão. A Babilônia vai cair e tem que cair. A Babilônia precisa cair pelo poder de Deus. Esse é o convite do Evangelho. Esse é o desafio de Deus para nós. Que essa seja a nossa oração, o nosso compromisso, a nossa luta. Que caia por terra toda Babilônia, todo império, todo domínio da ganância. Que caia por terra em nome de Jesus.
Enquanto os irmãos recebem os elementos, nós vamos declarar que o reino de Deus é o contrário da Babilônia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Louvado seja Deus. Ao cearmos, nós estamos proclamando que todos os grandes impérios da terra caíram, mas o reino de Deus permanece para sempre. Jesus não foi derrotado na cruz. Não. Jesus venceu na cruz. O corpo e o sangue de Jesus não são a sua derrota, são a sua vitória, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Há poder no sangue de Jesus. A cruz não é a derrota, a cruz é a vitória do cristão. Caiu a grande Babilônia e cairá todo o império da maldade, da injustiça, do desamor. Toda a Babilônia, em todo e qualquer tempo, sempre cairá. Mas Cristo reinará para sempre. É nessa mesma consciência que eu convoco os irmãos e irmãs. Comamos todos o pão. Gostaria de pedir ao irmão Meirelles que erguesse a sua voz em oração, agradecendo ao Senhor pelo corpo de Cristo que nos faz vencer.
Amém. Louvado seja Deus. Nessa mesma consciência, bebamos todos o vinho. Há poder no sangue de Jesus para derrubar as barreiras. Há poder no sangue de Jesus para derrubar as injustiças. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. É nessa mesma consciência que eu gostaria de pedir à nossa irmã Cristiane que erguesse a sua voz em oração, agradecendo a Deus pelo poder que há no sangue de Jesus para derrubar as injustiças, os impérios injustos, os domínios do mal e da maldade. Amém, Senhor. É verdade, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças te damos, Pai bendito, por esse momento de ceia. E nós suplicamos a Ti, Senhor, que de fato toda a Babilônia do nosso tempo caia por terra. Que a Babilônia, Senhor, do racismo caia por terra, ó Deus. Que a Babilônia do machismo e do feminicídio, Senhor, e da violência contra as mulheres caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, que a Babilônia da violência, das drogas, das milícias, caia por terra, Senhor. Que a Babilônia das facções caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que a Babilônia da corrupção caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, que a Babilônia da ganância dos políticos, ó Deus, tirando do povo os direitos básicos, em nome de enriquecerem cada vez mais, caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que caia por terra toda e qualquer Babilônia de preconceitos, ó Deus. Que nenhum ser humano seja desprezado, Senhor, mas seja sobretudo respeitado e visto na sua dignidade humana. Repreenda, Senhor, o preconceito para com as pessoas obesas, toda gordofobia, Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus. Todo preconceito, Senhor Deus, para com as pessoas mais idosas, que seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, que no nome de Jesus, todo o abandono dos idosos seja repreendido em nome de Jesus, que as famílias aprendam a amar e cuidar dos seus familiares até o fim da vida. Senhor, em nome de Jesus, essas são apenas algumas das tantas Babilônias que ainda existem no nosso tempo, e que todas elas caiam por terra no nome de Jesus. Que caia por terra, Senhor. Que caia por terra toda a instituição do ódio. Que caia por terra, Senhor. E que reine o Teu amor sobre nós e em nós. Que venha o Teu reino, Senhor, e que seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Estas coisas, Senhor, nós oramos, no nome de Jesus, e para a glória eterna de Jesus, aquele que vive e reina, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito, permaneçam sobre todos nós e sobre toda a face da terra agora e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Vamos em paz aos nossos lares. Nos veremos na quarta-feira. Desculpe, eu tenho ainda alguns avisos rapidinho antes de todo mundo sair.
nosso café da comunhão será retomado em dezembro, certo? Então, em dezembro, no dia 19 de dezembro, nós teremos no domingo pela manhã o nosso café da comunhão e à noite o nosso culto especial, né, de Natal, será também a nossa ceia, tá bom? Então, eu estou convocando os irmãos, é o domingo que antecede o Natal, dia 19 de dezembro, já comecem já a se organizar pensando nisso, tá bom? Então, 19 de dezembro, nós retomaremos o nosso café da comunhão e também teremos à noite o nosso culto de Natal e a nossa ceia, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos em paz aos nossos lares.